Ei, queridos, queridas e querides, vamos começar tudo de novo. Caiu a conexão. Vou até deixar aqui o outro celular a postos. Bom dia, queridos, queridas. Voltamos. Meu telefone tocou bem na hora, fui desligar, acabei derrubando a live, mas já estamos de volta. Ainda bem que estava no comecinho. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. E voltou, eu também voltei. Fui desligar o telefone que estava tocando, acabei apertando o botãozinho errado, derrubei a live. O bom é que a gente estava no comecinho, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes de volta. Bom dia! Estamos aqui com o nosso Desperte com Poderes. Hoje o tema é intuição feminina, como as Yoni Eggs, como o Tantra pode nos ajudar a perceber essa intuição, porque todas nós já temos, né? Às vezes é só uma questão de percepção mesmo. Lunai, estava te falando que eu comprei a lambari, né? Pesquisei superficialmente através de uma dica que você deu na outra live. E gostei bastante, vou pesquisar de um jeito mais profundo. Comprei, tenho ela plantadinha aqui em casa. Olha só que bacana. Está aberto o nosso círculo Desperte com Poderes, o círculo que na verdade tem a intenção de ser um espaço seguro, gentil, onde todas nós e todos nós, né, todos que estamos aqui, podemos trocar, conversar. E é sempre mais gostoso quando a gente tem essa interação, né? Eu gosto mesmo é de círculo, onde a gente pode costurar juntas. Então, aberto o nosso círculo, um espaço onde a costura e todas as contribuições são muito bem-vindas. Lambari é incrível, sim. Grata surpresa, obrigada pela dica. E hoje o nosso tema é intuição feminina. Vou começar falando da minha agenda aqui do estúdio. Domingo que vem, curso de massagem tântrica para mulheres. Um dia inteiro para a gente aprender exercícios, meditações e técnicas de desenvolvimento da sensorialidade do nosso corpo e do potencial orgástico nosso, sozinhas. E na segunda parte, a demonstração da massagem feminina e masculina, massagem neotântrica, com a participação do terapeuta Bruno Felizardo. Nós vamos demonstrar a massagem em modelos vivos, né? Porque o Tantra não é a manobra que a gente faz. O Tantra é o que o corpo está, como a bioeletricidade, como a energia circula naquele corpo, qual é a reação daquele corpo. Isso é o Tantra. Então a gente demonstra as massagens sempre em modelo vivo, porque o trabalho fica mais interessante, né? A gente consegue observar no corpo de quem está recebendo a massagem essa fluidez energética ou não, né? Então, na primeira parte do curso estaremos só em mulheres, aprendendo a desenvolver o nosso corpo, meditações, exercícios de autotoque. Na segunda parte, a demonstração da massagem feminina e da massagem masculina, para depois você levar esse aprendizado para compartilhar com seu afeto, né? Já sai com o corpo super sensibilizado e com técnicas que você pode compartilhar com seu afeto. Um grupo super seguro, gentil, só de mulheres. Dia 16 agora domingo. E dia 15, segunda-feira, dia 17, começamos a nossa próxima jornada de Yoni Eggs. Eu nem divulguei essa última jornada, porque a minha ideia era fazer uma jornada só em maio. Mas algumas mulheres me procuraram e a gente vai fazer uma turma pequena agora.
em abril, em maio fazemos outra. Então, quem quiser participar da próxima turma e jornada de Ione Eggs, entre em contato comigo, eu te mando todas as informações, vem para a nossa próxima turma. Então, vamos puxar o tema aqui, intuição feminina. Eu vou falando aqui, também paro para ler os compartilhamentos de vocês, para a gente poder trocar a respeito desse assunto. O que para vocês é intuição feminina? Vamos trocar. Eu tenho uma sugestão aqui. Enquanto vocês escrevem, eu vou lendo. Ultimamente estou fazendo a energia do orgasmo subir ao invés de descer, fazer circular essa energia no organismo. Mulheres, recomendo. Perfeito. O Tantra, ele fala mais, o Tantra ancestral, né? Ele fala mais de condução energética do que propriamente de orgasmo. É claro que sendo o orgasmo uma descarga bioelétrica, quando a gente tem muita eletricidade circulando pelo corpo, a gente tem altas ondas orgásticas. Mas a ideia é trazer essa energia na circulação para desenvolvermos saúde e inclusive intuição, que é o tema da aula de hoje. Quando essa energia sobe, ela atinge a pineal, que é uma das glândulas, se não a mais, acho que é a mais importante na questão da intuição. Esse nosso terceiro olho, né? A nossa intuição feminina. Vamos falar bastante sobre a pineal nessa live e como o uso das Ione Eggs aguça, limpa, né? Clareia o uso desse centro de muito poder no nosso corpo. Bom dia, Mara, seja bem-vinda. Exato, exatamente. Ativa o sensorial. Essa circulação energética toda ativa o sensorial. A neurociência já dá um nome bonito para isso. Neurocepção. Vamos falar de neurocepção, mas vamos lá. Intuição feminina. Para mim, a intuição feminina é o que mais me prova que de verdade estamos todas ligadas, conectadas, conectados e conectades. Sabe aquela história de todos somos um? A intuição me prova isso com muita força. Por quê? Porque muitas vezes a gente sonha com a outra pessoa, capta informações que nem aconteceram ainda. Por exemplo, eu sonhei com um amigo querido meu que se separou. Eu sonhei que ele estava chegando numa casa abandonada. E aí associei esse sonho ao fato dele ter se separado, né? Nossa, que interessante. Guardei esse sonho para mim, porque esse sonho também tem um significado para mim, né? Que eu busquei dentro de mim. O que esse amigo significa para mim, o que uma casa abandonada significa para mim. 2 dias depois ele me ligou para contar uma novidade. Ele encontrou uma casa onde ele vai montar um centro terapêutico. Ele é terapeuta, um terapeuta maravilhoso, de mão cheia. Aí ele me falando uma casa na Chapada dos Veadeiros, ele falou, olha, a casa estava meio abandonada, mas eu vou dar um trato nela, ela vai ficar linda. Olha só que coisa. Um amigo meu que eu não falava há tempos, que eu soube pelas redes sociais que ele se separou, daqueles amigos queridos que a gente fala pouco, mas que tem no coração. Eu até achei estranho ter sonhado exatamente com ele, né? Porque não é uma pessoa que eu tenho muito contato. Embora eu tenha muito apreço, muito carinho. Então, percebam, a gente entra em contato com o outro, com o mundo, com os seres, através da nossa intuição. Para mim, a intuição é o que a gente tem de mais... É a prova mais tangível de que, de fato, estamos todos ligados nessa malha energética, nesse Tantra, né? O Tantra significa teia. Estamos todos conectados, compartilhando ideias, compartilhando sensações que muitas vezes a gente não consegue explicar de onde vem.
é a capacidade de fazer conexões. Mulheres têm isso muito forte, inclusive pela maternidade, né? Imagina que conexão forte tem mulher que sabe quando o filho precisa de ajuda. A maioria das mães, né, tem essa ligação forte com o filho. Então, a conexão ela tá nesse campo do invisível, do pré-verbal, daquilo que a gente sente muito antes de se comunicar verbalmente. E é com tudo, com todos os seres. A intuição, ela quebra a linha do tempo e espaço. A gente pode prever o futuro. A gente pode sonhar com algo do passado. Uma vez eu tive uma experiência muito interessante em meditação, de voltar para um fato difícil meu do passado e estar fazendo diferente. Olha que interessante, sem nenhuma condução. Eu fui lá e falei, não é assim não, é assim, 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 assim. E eu voltei com uma leveza, sabe? O meu corpo, na generosidade, me levou para lá. Então a gente quebra com a intuição o tempo, o espaço. A gente de fato treina essa capacidade de se conectar com essa voz, com tudo e com todos. Então é muito lindo, né? E é claro que todos nós temos intuição, homens, mulheres, todos os seres. Mas as mulheres, elas têm uma conexão maior, com uma leitura muito próxima, né, dessa intuição. Porque estamos conectadas à lua, aos ciclos lunares, aos ciclos menstruais, aquilo que não é objetivo, né? A intuição não é objetiva. Muitas vezes a gente nem acredita nela. E quando acontece, você fala, puxa vida, por que eu não acreditei? Estamos sempre educadas a desacreditar nessa intuição. A gente não conhece nem os nossos ciclos menstruais. Aliás, esses círculos que a gente tem, esses círculos femininos, sejam aqui pela internet, sejam presenciais, eles são um serviço público, né? Deveriam fazer parte das políticas públicas menstruais, né? Que aí entra na parte de educação sexual. A gente precisa falar sobre isso sem tabu. Precisa falar sobre ciclos menstruais, sobre gravidez. A gente precisa falar sobre os abortos. Precisa falar sobre coisas femininas, coisas de quem tem sistema ginecológico, com mais naturalidade. Porque isso é um poder nosso. A intuição é um grande poder feminino. Mas somos educadas a ter medo do invisível, medo da intuição, a achar que os nossos ciclos são sujos, são feios. A gente desacredita. E sim, estamos ligadas por esse tecido, essa malha, a tudo que existe. A nossa intuição de fato quebra o tempo e o espaço. A gente se comunica com quem está longe, a gente pode prever o futuro, uma série de coisas, né? Vou ler o que vocês estão escrevendo aqui. Tenho muita intuição, mas às vezes não sigo e me arrependo. Pronto, olha aí o compartilhamento da Mara. Exatamente. A gente tem muita intuição, mas às vezes não acredita. Nós mulheres, além da intuição, temos o sexto sentido. Perfeito. Escreve aqui, se você puder, o que você está chamando de intuição e o que você está chamando de sexto sentido. Como você diferencia isso? Compartilha aqui com a gente. Eu entendo o sexto sentido
Pega os 5 sentidos mesmo, né? Os sensoriais, e aí o sexto tá muito ligado à pineal. Vamos ver se a gente entende a mesma coisa. Vamos costurar. Por isso que círculo é bom, né? Porque a gente compartilha. E como é que a gente pode perceber essa intuição? A intuição, ela tá sempre ligada à nossa percepção, né? E à nossa confiança. Muitas vezes a gente tem intuição, a gente tem esse sexto sentido e não consegue detectar, a gente não percebe. Por quê? Porque tá desconectada do ciclo, porque tá cheia de afazeres, essa nossa vida contemporânea que nos separa da natureza. Natureza mesmo, árvore, terra, 5 elementos. Essa nossa alimentação que muitas vezes não favorece um corpo saudável, a gente fica com o corpo inflamado por excesso de alimentação que não é saudável ou alimentação incorreta, álcool, muito café, muito cigarro, estímulos diversos, né? Barulho, TV, internet. Então a gente acaba desligando um pouco, como uma casa que cai o disjuntor quando recebe muito estímulo, muita corrente elétrica, né? A gente desliga um pouco. Quando estamos um pouco desligadas sensorialmente, né? Desconectadas do corpo, das sensações e desconectadas e desligadas, né, sem perceber muito, a gente não percebe a intuição. Então, para mim, a intuição está sempre ligada à percepção. Mas ela tem alguns momentos onde podemos senti-la de uma forma mais latente, que tem a ver com ciclos menstruais e com as fases da lua. É claro que intuição é em todas as fases, né? A gente pode ter intuição em todas as fases, mas existem algumas fases mais comuns à maioria das mulheres. E por que eu estou dizendo a maioria das mulheres? Porque, é claro, quando a gente fala de feminino, a gente não pode generalizar, né, minhas amadas? Não dá para generalizar. As mulheres são seres muito diferentes, né? Muito. Se tem uma coisa que a gente não consegue generalizar é mulher. Mas geralmente a gente sente mais forte essa intuição no período pré-menstrual e no período menstrual. Exatamente porque estas são as fases em que a gente vem para dentro, se observa mais. Se a gente considerar a ciclicidade feminina, né? Quando a gente começa a ovular, a gente entra no período da donzela, que é um período de início, né? É um período bastante para fora, a sexualidade se expressa de uma forma muitas vezes pouco seletiva, porque é para fora. É uma caçadora nata, é uma líder. Depois a gente entra no período da ovulação. É um período da exuberância, da beleza, período fértil. A gente também tá para fora, naquela beleza, naquela exuberância, ovulando. Aí vem o período da pré-menstruação. A gente começa a entrar um pouquinho mais para dentro, observar mais as coisas, é o período da feiticeira. Essa fase da feiticeira é uma fase muito incrível para percebermos os nossos sonhos e a nossa intuição. A feiticeira, ela é uma mulher que conduz bem a sua energia, inclusive a energia sexual que nós falamos aqui, que vocês trouxeram aqui para nossa costura. E depois entramos no período menstrual, que é um período bem introspectivo, período da anciã, a grande observadora, aquela que faz os partos.
Período pré-menstrual é meu período favorito. É isso, Luna? É porque você já tem essa energia de feiticeira muito forte, né? Tô errada? Uma mulher que faz experiências com energia sexual, com a circulação da Kundalini. A feiticeira é um arquétipo do nosso ciclo que tem muita intuição, trabalha muito com a pineal. Quem tem energia da feiticeira também tem muita facilidade de programar as coisas, organizar as coisas. E no nosso ciclo é um período de fim de ciclo, né? A gente está entrando na finalização do nosso ciclo pessoal. Então é claro que a gente introjeta, introspecta para poder sair no recomeço desse ciclo com mais clareza, né? Então são períodos de grande intuição. Geralmente a maioria de nós mulheres tem um pico de intuição nessas duas fases, pré-menstrual e menstrual. Período da feiticeira e o período da anciã. E quem não cicla mais? Eu tomo anticoncepcional. Quem não cicla por interrupção, não naturalmente, né? Não na menopausa. Mas e quem não cicla mais? Quem cortou o ciclo por uso de anticoncepcionais, contraceptivos com hormônio? Sim, a gente corta o ciclo quando usa, né? Os contraceptivos. Mas aí a gente pode sentir pelas fases da lua. A lua minguante corresponde à feiticeira. É o período de limpar tudo que não precisa, de perceber mesmo o que a nossa TPM, a nossa chamada TPM, nos traz. Cada sintoma, cada manifestação da nossa TPM é um aviso de coisas que a gente pode alterar e pode mudar. O nosso corpo nos avisa muito, é um período de muita sensibilidade. A lua minguante corresponde a esse período. E a lua nova, que é a lua das bruxas, né? A lua da grande Hecate. O feminino sombra, obscuro, a senhora das encruzilhadas, dos caminhos. O período da lua nova é um período forte de intuição. Se você não cicla, observa pela lua. Pré-menstrual, isso, arrasou. É isso, feiticeirona. Lua externa, se guia pela lua, exatamente. Então a gente pode perceber essa intuição, seja através dos nossos ciclos menstruais, seja através dos ciclos da lua, porque estamos muito conectadas. E a intuição é um grande poder feminino. Um grande poder feminino que o patriarcado muitas vezes dá o nome de louca, esquisita, mal-humorada, não é? É claro que existem os transtornos de humor, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de perceber como ficamos sensíveis quando a intuição está batendo na nossa pineal. Que maravilha te ouvir dizer isso. A maioria pensa que é a lua cheia, é a lua das bruxas. Não, é a lua nova, porque é puramente feminina. Sim, eu sempre, eu sinto isso no meu corpo, Lunai, que a lua nova, né, é a lua do grande feminino, do feminino ancestral, a lua das moiras, a lua das mães ancestrais.
Lua cheia, eu acho a lua cheia muito para fora, né? Porque a gente tá naquela exuberância, naquela ovulação, tá linda, né? Tá com aquela pele boa. A lua cheia é maravilhosa. A não ser que a gente menstrue na cheia, né? Eu algumas vezes menstruo na cheia. Meu ciclo ele muda. Eu fico 2 ou 3 menstruações numa lua, 2 ou 3 menstruações na outra. Mas a lua nova é a lua da grande bruxa, do feminino ancestral. A lua cheia é a lua do casamento alquímico, lua e sol, homem e mulher juntos, perfeito. É uma lua de grande alquimia, né? É claro que, volto a dizer, a gente não pode generalizar, cada mulher tem a sua sensação, mas geralmente lua nova e lua cheia estão muito ligadas ao feminino e à intuição. E como as Yoni Eggs e o Tantra podem nos ajudar no desenvolvimento? Existe a neurociência, a teoria polivagal do Stephen Porges, traz um nome bonito para isso, que é neurocepção. Às vezes a gente coloca a intuição como uma coisa super esotérica, né? Uma coisa de poder psíquico, mas existe um lugar palpável dessa percepção que é a neurocepção. O que é neurocepção? Sabe quando você entra num lugar e você fala, aqui tá esquisito? Ou quando você olha para a pessoa e você diz, essa pessoa, vou observar mais ela porque ela tem alguma coisa que tá me despertando aqui uma sensação. A nossa capacidade de perceber perigos, de perceber o ambiente e a pessoa com a qual a gente pode relaxar, capacidade de perceber segurança e perigo, isso tem a ver com a nossa neurocepção. O nosso sistema nervoso central, através das conexões neurais, captam microinformações do sistema, captam microinformações da feição do rosto das pessoas. Estas microinformações vêm para as nossas percepções, para o nosso corpo, muito antes de chegar no córtex, que é a parte do nosso cérebro que explica. Então, muitas vezes a gente sente coisas que não é possível naquele momento nem explicar. Isto é a neurocepção. É um corpo em presença num lugar com as conexões neurais afiadas. Neste ponto, todo o desenvolvimento da extrasensorialidade dos 5 sentidos que o Tantra e as Yoni Eggs proporcionam a nós, mulheres, neste ponto ele aumenta a nossa neurocepção. Ele trabalha o nosso cérebro ventral, o nosso ventre. Isto é neurociência, teoria polivagal. Trabalhando esse cérebro ventral, esse cérebro perceptivo, a gente consegue, através dessas conexões, dessas sinapses, dessas conexões neurais, conseguimos estar muito mais presentes no ambiente, percebendo o ambiente, percebendo onde podemos relaxar, percebendo onde está o perigo. O Tantra faz isso o tempo inteiro com a gente, através das massagens, através das meditações e através do uso de Yoni Eggs. A Yoni Egg
é um grande ativador do nervo vago, que é o maior nervo do corpo, que começa aqui no bulbo e termina lá embaixo no períneo. Os exercícios de pompoarismo, as meditações, especialmente a meditação, a circulação pela microórbita, as meditações de energização dos órgãos e vísceras, tudo isso trabalha o nosso cérebro ventral, o nosso sistema polivagal do nervo vago, que tem conexão com todos os órgãos e vísceras e está muito ligado ao nosso sistema, ao acionar ou desacionar do sistema simpático, que é o sistema que percebe perigo, e do sistema parasimpático, que é o sistema que produz relaxamento e confiança. O sistema parasimpático também propicia as relações. Então, percebam, antes de falarmos em algo, na intuição, como algo a se desenvolver num trabalho extrasensorial, a gente pode também falar do sensorial, afiadinho, trabalhando percebendo essa atuação da neurocepção na nossa vida, nas nossas escolhas. Estamos juntas? Juntas, juntos e juntes? Fui clara quando eu falei de neurocepção? E aí, a gente vai agora para a pineal, o extrasensorial. Falamos do sensorial afiado, né? O orgasmo é um meio muito importante, a circulação da energia é uma forma importante e muito eficiente no desenvolvimento da nossa sensorialidade, na ligação dessas nossas sinapses. Por isso que a sexualidade, no âmbito da circulação energética e do orgasmo, é um ponto muito interessante, muito eficiente para desenvolvermos a nossa sensorialidade. Mulheres que percebem, intuitivas, entram menos em cilada, ou não entram, ou entram menos nas ciladas, nos relacionamentos abusivos. E quando se percebem no meio desses relacionamentos abusivos, tem condição de sair, de saltar, de correr como uma loba. Não, isso aqui não é para mim. Isso aqui não me favorece, não me faz brilhar, não me desenvolve enquanto mulher, enquanto ser humano. Então a percepção, os 5 sentidos, a sensorialidade, as sinapses, tudo isso a gente desenvolve com a circulação energética, com a circulação da energia vital, da Kundalini, da energia sexual e através dos orgasmos. A Ione Egg faz um trabalho bem bonito com isso. Tá aqui a Lunay que compartilhou uma experiência dela circulando energia sexual. Uma mulher que usa Ione Egg. Então todas nós temos isso, muito na mão, muito acessível. É só fazer, minha gente. Não precisa virar yogi, não precisa tirar um ano sabático, é no nosso dia a dia mesmo. É na nossa prática diária de autocuidado, de saúde generalizada, saúde física, saúde psíquica, saúde emocional. Assim que a gente trabalha esses 5 sentidos, esse cérebro ventral, a gente pode falar na extrasensorialidade, que aí já é o sentido, uma oitava acima de todos os sentidos. Enxergar aquilo que não está muito claro, ouvir até aquilo que não foi dito.
escutar a voz interna, usar a sua voz de uma forma resolutiva, expressiva, aquela voz que aproxima, que traz ou que afasta, quando é necessário. Aí nós estamos falando de pineal, a glândula da extrasensorialidade, da espiritualidade feminina, a grande intuição, a bruxona. E como é que a gente desenvolve, como é que a gente aciona a nossa pineal? Através dos trabalhos com o Tantra, através dos trabalhos com a Yoni Egg. Para o taoísmo, Tantra, as práticas femininas taoístas, porque isso a gente tem que observar também, né? A gente tem práticas incríveis, mas elas estão todas reguladas, voltadas ao corpo sem sistema ginecológico, ao corpo do homem ou ao corpo sem sistema ginecológico, porque a gente passou por esse período onde as práticas estão muito direcionadas aos homens, né? Tudo como referência é o corpo do homem. A sexualidade, o tempo de orgasmo, todas as práticas estão reguladas para o corpo masculino, né? Ao corpo sem sistema ginecológico. Quando a gente pega práticas específicas para mulheres, específicas para corpos que têm sistema ginecológico, as práticas são um pouco diferentes, né? Então, voltando aqui à pineal, para o Tantra taoísta, para as práticas femininas do Tantra taoísta, a pineal é chamada de palácio de cristal. Como é que a gente adentra nesse palácio? Uma das formas é os trabalhos com a Yoni e com a Yoni Egg. Os trabalhos com a Yoni estou chamando uso de Yoni Eggs, autotoque consciente, com respiração. Você se toca. E o autotoque, estou falando aqui de uma masturbação consciente, a gente não pode reduzir o autotoque a movimentos de fricção, só para descarregar energia. A gente pode usar toques curtos, toques longos, toques circulares, primeiro para desenvolver o nosso repertório corporal. Segundo, para respirar enquanto fazemos isso, enquanto a gente faz esse autotoque, a gente respira e imagina a energia subindo pela coluna até o topo da cabeça, linguinha no céu da boca, descendo pela frente do corpo. A gente imagina essa energia nessa micro-órbita, subindo pelas costas, energia yang masculina, descendo pela frente, energia yin feminina. Fogo, água, fogo, água. Inclusive nas nossas jornadas de Yoni Eggs, a gente tem um vídeo só falando de autotoque, os toques que podemos fazer, o uso adequado de bullets e vibradores, porque os vibradores são incríveis, mas eles também têm a sua contraindicação, né? A gente não pode dessensibilizar o corpo por excesso de uso de bullet, não podemos fazer isso. Então tem um vídeo que fala só sobre autotoque, os tipos de toque, os microsistemas da Yoni, vulva e vagina. E a gente tem um outro vídeo falando só sobre a circulação energética pela micro-órbita. A gente pode circular enquanto se auto-toca, não pensa em ter orgasmo rapidamente, segura essa energia na respiração, no autotoque. Imagina, segura essa onda orgástica, faz ela subir com você sem a preocupação
de descarregar no orgasmo. Essa subida, a gente pode fazer tanto a circulação como só a subida e imaginar que essa energia abre, se expande aqui nesse centro da pineal. Então, com isso, né, com esse exercício, nós estamos expandindo e ativando a glândula pineal, que é essa glândula responsável pela nossa espiritualidade, pela conexão com tudo que há. E falamos no começo dessa live que a intuição, na verdade, é uma quebra de tempo e espaço. A gente pode prever o futuro, a gente pode falar com pessoas que a gente não fala no verbal, mas está falando através dessa conexão fina. A pineal, ela nos conecta, ela nos faz perceber como é que um xamã entra numa floresta e sabe que aquela planta serve para aquilo, aquela raiz serve para aquele outro, porque ele está fazendo um tantra com essa planta, com essa raiz, com essa natureza, porque ele está se conectando num nível extrasensorial tão profundo que aquela planta é capaz de conversar com ele, é capaz de conversar com a curandeira. É desta conexão com o mundo que a gente fala quando fala de intuição. Intuição não é só prever o futuro. Intuição é perceber que o seu corpo precisa desse ou daquele cuidado para estar bem. A gente prevê e se antecede. Vou ler aqui. Conheço uma mulher que perdeu a sensibilidade por causa de vibradores muito potentes. Sim, isso é uma questão que a gente precisa falar. Os vibradores, eles são, fazendo aqui um parênteses, né? Os vibradores, eles são deliciosos. Para mim, toda mulher tinha que ter um vibrador para fazer as suas experiências. Eles aceleram as nossas experiências, mas é claro que o autotoque, ele sugere que somos artesãs do nosso corpo, não manuseadoras de máquinas, né? A sensibilidade mesmo, quem dá é o toque, é o autotoque, é a mão, é o cuidado, é a percepção, é a conexão da sua mão com a sua Ioni. Os vibradores têm um trabalho específico, aumentam a sensibilidade quando bem usados. Esse é um tema que a gente precisa falar, né? Cada hora tem um vibrador diferente, um sugador de clitóris diferente, delícia. Mas a gente não pode ficar só nesses estímulos, senão a gente dessensibiliza, o corpo só responde àqueles estímulos. E o autotoque, ele fala de estímulos variados, porque pensa bem, a gente tá lá, nós temos orgasmo com a gente mesma, mais fácil, né? Por quê? Porque a gente já vai no lugar que funciona, já vai na pressão que funciona, no movimento que funciona. Mas quando a gente se relaciona com o nosso afeto, né, com o outro, com a outra, ele não vai fazer exatamente como você faz, né? Então, se o seu corpo está com muito repertório, reconhece vários estímulos, é claro que vai ficar mais fácil você ter prazer, sentir orgasmo com a outra pessoa também. Então a ideia é não viciar o corpo. Viciou, perde sensibilidade. Seja por fricção de mão, por toques muito fortes, muito pesados, seja por uso de vibradores fortes, viciou, perde sensibilidade. Aí fica difícil sentir prazer com a outra pessoa, porque você está viciada, né? Mas voltando aqui às questões, né? Voltando a costura aqui para a intuição. Os trabalhos com Ioni Egg, através da Egg, através do autotoque, através das meditações de circulação energética,
a gente consegue trazer esta energia para a pineal, para o centro da cabeça. Energizada, a pineal começa a trabalhar a extrasensorialidade. Então percebam, vou fazer aqui uma recapitulação. Falamos da sensorialidade, do desenvolvimento dos 5 sentidos, da neurocepção, daquela nossa capacidade de perceber microinformações de coisas, lugares, pessoas, muito antes de pensarmos sobre ela, muito antes de chegar no córtex, que é a parte que analisa, a gente percebe. 5 sentidos, através da ativação do nervo vago, do cérebro ventral, do pompoarismo, do uso das ioniegues, da sensorialidade corporal que o Tantra nos traz. E aí depois nós fomos para a extrasensorialidade, a parte fina desses 5 sentidos, que tem mais a ver com a circulação energética, com a subida dessa energia e com a ativação da pineal, do centro da cabeça. Isso a Ionieg faz muito bem. Através do uso das Ioniegs e dos exercícios, a gente traz a energia para o palácio de cristal, que é a pineal. Palácio onde todas nós, rainhas, precisamos estar sentadas, porque isto é um dom inato. Já nascemos com intuição. A questão é, estamos conectadas? Percebemos essa intuição? Confiamos nessa intuição? Né? Então, a proposta é ativar 5 sentidos, ativar a extrasensorialidade, circular nossa energia, desenvolver essa percepção fina e, através disso, quebrar o tempo, resolver coisas, prever futuro, se antever as coisas e quebrar o espaço, se comunicar com tudo que há, ouvir essa voz interna, latente, que está aqui, que é nossa, que é presente divino de todos os corpos femininos, de todos os corpos com o sistema ginecológico. Ok? Foi clara? Estamos juntas, juntos e juntos? Este foi um tema, intuição foi um tema que vocês escolheram na pesquisa que eu fiz aqui. O segundo tema sugerido é imunidade, física e energética. Vamos falar. Esse vai ser o tema da nossa próxima live. Quero aprender os exercícios. Kiara, seja muito bem-vinda, minha querida. Me chama no direct. Te convido a participar da nossa próxima jornada de Ioniegues, que vai começar na segunda-feira que vem. A jornada de Ioniegues, ela funciona da seguinte forma, são 21 dias de acompanhamento pelo WhatsApp. Uma plataforma com 18 vídeos, mais uma área de atualizações. Você tem 5 anos de acesso a essa plataforma, o que quer dizer que depois da jornada de 21 dias, você vai ter a plataforma para fazer de forma segura e autônoma todos os exercícios e meditações. Vamos ter um encontro pelo Zoom para compartilharmos o nosso processo, uma introdução à ginecologia natural para usar recursos da ginecologia natural, ervas, óleos essenciais, banhos de assento, coisas sobre alimentação que todas nós mulheres deveríamos saber. Infelizmente, a gente não tem contato com isso, mas deveríamos saber desde crianças
sobre os nossos ciclos, sobre as nossas luas. Nessa jornada tem meditação do seio, respiração ovariana, autotoque consciente e microsistemas da Ioni, como você pode ativar a energia dos teus órgãos e das tuas vísceras através de uma massagem íntima. Captação de Ding, que é uma energia importantíssima que a gente pode captar da Terra, energia de essência. Circulação energética pela microórbita, como a gente circula essa energia, exercício de pompoarismo básico e intermediário, exercício haitiano para soltar as couraças, para a energia fluir melhor, couraças musculares. Que mais? Eu acho que eu estou esquecendo de algum tema, mas são 18 vídeos, depois eu te passo um link com toda essa programação. E depois disso você entra num grupo de Telegram, onde as mulheres compartilham. Um grupo que na verdade é uma comunidade de mulheres que passaram por esse treinamento. Então é possível você aprender tudo isso com detalhes na nossa jornada de Ioni Eggs, tá? Eu te convido a conhecê-la. É uma jornada bem completinha, é uma jornada que inclusive pode te dar base para trabalhar com isso, caso você seja uma terapeuta do feminino, tá? Vou te mandar isso. Escreve assim que eu acabar assim que eu gravar essa live, escreve embaixo aqui para mim, Ioni Egg, ou dá um oizinho aqui que eu te mando no privado, tá? Eu acho importantíssimo que a gente saiba disso. Primeiro, cuidar da nossa sexualidade, né? Da nossa satisfação sexual, inclusive. Tô falando de sexualidade ampla e tô falando de orgasmo, ato sexual, que é um grande potencializador das nossas sinapses, da nossa intuição feminina e da nossa neurocepção, né? Da percepção fina dos lugares, das coisas, de tudo que existe. Um corpo feliz, um corpo orgástico, uma mulher intuitiva não pode ser manipulada. Essa é a grande sacada. Não pode ser manipulada, ela percebe, ela intui. Ela está viva, viva e presente. E é esta a intenção da nossa jornada, tá? Kiara, faz a jornada, tá aí Lunai, ó. Passei pela formação e posso te garantir que é maravilhoso. Obrigada por esse compartilhamento. É muito importante para mim ter esse boca a boca de vocês mesmo, porque aqui, muitas vezes, quando eu vou fazer links patrocinados para divulgar os trabalhos, as jornadas, eles são bloqueados. E aí eu recebo a seguinte mensagem do Instagram, do Facebook: você está vendendo serviços proibidos. O Instagram entende que eu sou putinha. E se fosse também, né? Tô vendendo o que é meu, mas ele entende que é trabalho de pornografia, ele entende que é trabalho de prostituição. Então eu não consigo fazer divulgação dos trabalhos através de links pagos, links patrocinados. Eu conto com o boca a boca, eu conto com esses compartilhamentos que vocês fazem aqui. Olha, muito legal. Então eu vou agradecer e vou pedir a vocês, por favor, para compartilharem essas lives com as amigas, compartilharem os trabalhos, me ajudarem aí nesse boca a boca, porque eu conto com isso. O trabalho eu fiz uma vez um link patrocinado do Poderes do Feminino, que é o meu retiro tântrico para mulheres. Tinha uma roda de mulheres de mãos dadas. Era isso que tinha na foto. Ah, numa fogueira. As mulheres de mãos dadas numa fogueira, uma foto meio escura, assim. Estávamos todas vestidas, meditando na fogueira, na foto. A foto foi bloqueada, dizendo que eu vendia serviços de prostituição.
Palavra mulheres bloqueia, tantra bloqueia, sexo, sexualidade, orgasmo, tudo bloqueia. Então divulguem, compartilhem, para vocês verem como esse nosso sistema patriarcal, estrutural, nos impede de falar sobre coisas que são muito da intuição e da saúde feminina. Amei, uma mulher intuitiva não pode ser manipulada. E o quanto nós fomos, né, Aisha? Começa a fazer Zoom, reunir. Não entendi o que você falou por último, mas entendi o... Sim, somos totalmente manipuladas. Isso é pra gente se manter ainda no padrão, na manipulação. Exatamente. É sobre isso, amada. É sobre isso. É sobre sustentar um sistema doente através da manipulação. É sobre adoecer mulheres, porque a gente gira e sustenta o mundo, né? Então eu sempre falo, isso aqui é uma questão de saúde pública. Educação sexual, políticas públicas menstruais, a gente precisa de tudo isso. Tudo que pode tirar a mulher do papel de submissão é perigoso, sim. Exatamente. A nossa submissão é pra gente mesma. Eu sempre falo isso, foi um grande aprendizado que eu tive com Egg. Eu fiz a minha submissão trabalhar para mim. A minha servidão trabalhar para mim. Eu sirvo a mim mesma. E sirvo as pessoas que eu amo com todo amor, carinho, respeito. Sirvo aos grupos que estou na guiança. Sirvo aos grupos do meu retiro. A minha servidão trabalha para a saúde minha e do próximo. A minha servidão trabalha para a consciência e eu faço o melhor que eu posso. É aí que está a minha servidão. No mais, eu tenho orar e vigiar, né? Muito cuidado para que o meu ato de amor profundo e servil sirva a motivos que eu acredito. Reunir para falar disso. Ah, você fez um grupo, reuniu mulheres para falar disso. Do que você fala, cada vez mais isso vai ser vigiado. Então, bora para as reuniões secretas. É isso. Exatamente isso. E a gente pode fazer essas reuniões na sala da nossa casa, com as nossas crianças. Precisamos proteger as nossas crianças. Não é? Esses últimos acontecimentos aí, líderes religiosos colocando nossas crianças nessa situação constrangedora. Precisamos proteger as nossas crianças, nossos filhos, filhas. Essas reuniões têm que começar na nossa sala, assistindo novela, tomando café, passeando no parque, com as nossas crianças, nossas sobrinhas e sobrinhos, nossas irmãs. Também faço reuniões secretas. Vocês são babadeiras demais. Salve a força de vocês, minhas amadas. Salve a força de vocês. E é isso, nosso tempo tá acabando, olha só. Muito obrigada por estarmos aqui juntas. Eu amei esse tema de live. Amei costurar com vocês. Daqui 15 dias nos encontramos nesse mesmo horário. Compartilhem essa live com amigas, com pessoas, né, com mulheres que vocês acreditam que isso pode levar um conteúdo bacana. Para encerrar aqui, relembrando da nossa agenda aqui, da minha agenda do estúdio, domingo agora, curso de massagem tântrica e sensibilização corporal para mulheres. Tem as informações aqui no feed. Domingo dia 16, segunda dia 17, a gente começa uma jornada nova com Ioni Eggs.
Retiro Tântrico para Mulheres, Poderes do Feminino em junho, em Visconde de Mauá. Me mandem mensagem aqui no direct que eu mando todas as informações para vocês, ou fiquem atentas aqui no feed que eu também estou colocando coisas. Obrigada pela costura, obrigada pelas contribuições, minhas queridas. É sempre maravilhoso estar aqui. Lunai, você tem que vir sempre, amada. É muito boa, eu adoro quando você está aqui porque a gente troca demais. Amo costurar contigo, amo tecer contigo. Mulher tecelã, não é mesmo? Mulher tecelã. Muito obrigada, um beijo, fiquem bem, ótima semana e até a próxima. Beijos!